Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, sem mais delongas, me acompanhe na leitura do livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 11, aonde diz: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Preste atenção. Por acaso as Escrituras estão afirmando que Jesus haveria de retornar dos céus? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove? É claro que eu provo, meu amigo, com o maior prazer. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Disse o próprio Jesus. Não sou eu que estou afirmando. Jesus afirma, através do Evangelho de João: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Bom, para se comer deste pão, deve-se receber este pão que vem do céu. Vejamos quem é exatamente este pão. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 a 42, Jesus acrescenta: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Simplesmente porque ele não estava falando a respeito do seu corpo humano que foi gerado no ventre de Maria, mas sim do Espírito de Cristo que veio aos 30 anos sobre ele lá no batismo. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Este Espírito de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Este é o Espírito de Cristo. Agora, podemos entender que quando diz: Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste-o subir, nada tem a ver com o corpo humano de Jesus, porque naquela mesma ocasião murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus não estava falando a respeito do corpo humano que ele possuía, e sim do Espírito de Cristo que havia vindo do alto. Este Espírito de Cristo é que subiu aos céus na ascensão de Jesus. Sim, este Espírito de Cristo é que há de retornar. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz: O Espírito da verdade que o mundo não pode o receber, porque não o vê. Este Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. Sim, como o próprio Jesus afirmou: Não vos deixarei órfãos, vou enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Este é o Espírito do Deus vivo, que é o próprio Cristo, que é este pão do céu que veio sobre Jesus. Está compreendendo que este pão, que é o Espírito, não pode ser visto com estes olhos humanos? Então, todos nós devemos aguardar não a volta do homem Jesus, mas o retorno deste Espírito na carne, porque isso já havia acontecido com os profetas, assim como aconteceu com Jesus, se repetiu com os apóstolos. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Estaríamos falando de Jesus? É óbvio que não. Estamos falando do Espírito de Cristo. Sim, meu querido amigo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse eu sou. Quem que ele era? O homem Jesus? Não. A resposta se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. Sim, este Espírito de Cristo já estava nos profetas e se repetiu com Jesus e com os apóstolos. Até porque no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, disse Jesus: E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Ficai, porém, na cidade,
até que do alto sejais revestido de poder, revestido deste Espírito de Deus. Sim, assim como Jesus foi revestido de poder, realizando milagres, os apóstolos também o fizeram. Também, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, começando pelos apóstolos. Eles receberam este Espírito de Cristo. E o mesmo deve se repetir nos dias de hoje. Por isto que diz: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, sim, estamos falando de Cristo, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Este Espírito de Cristo retornou sobre os apóstolos e eles foram revestidos de poder. Veja, meu querido amigo, o que consta. Para completar, veja o que consta no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está vendo que Deus disse que ele desceria do céu e que os mortos seriam ressuscitados? Por acaso devemos aguardar este evento acontecer no futuro vindouro? Não, porque isso já havia acontecido com os profetas, se repetiu com Jesus e estava acontecendo com os apóstolos. Quer que eu prove? É óbvio que eu provo. É por isso que eu estou fazendo este vídeo, para provar a você que este Espírito de Cristo, ele deve voltar sobre cada um de nós, para que nós também possamos ressuscitar dentre os mortos, da mesma forma como aconteceu com os apóstolos. Repito, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, conforme, repito, consta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu retornará do mesmo modo que o viste subir. Estamos falando do Espírito de Cristo. Aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz: o próprio Senhor descerá dos céus. Estamos falando deste Espírito de Cristo, que é o pão que desce do céu. Quando este Espírito, sim, de Cristo descesse, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. Será que algum morto ressuscitou na geração dos apóstolos? Ou deveremos aguardar o cumprimento do livro de Apocalipse no futuro? Vamos ver? Livro de 2 Tessalonicenses, completando essa linha de raciocínio. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz: Este evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós, que crestes em nosso testemunho. Repito, este evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos. Aí eu te pergunto, por acaso os apóstolos não ressuscitaram? E por acaso Deus não foi glorificado através dos santos apóstolos? É óbvio que sim. Da mesma forma que Deus foi glorificado através dos profetas, da mesma forma que Deus foi glorificado através de Jesus, também o foi através dos apóstolos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5 diz: Deu-nos vida com Cristo, disse Paulo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E acrescenta Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Se Deus disse, preste atenção, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos iriam ressuscitar em Cristo Jesus. E vemos aqui os apóstolos ressuscitando. Então podemos entender que Deus retornou, sim, que Cristo retornou naquela geração. Por isso vemos os apóstolos ressuscitando. Neste caso, por que as pessoas estão aguardando o homem Jesus descer do céu? Se o próprio Jesus afirmou que nos enviaria este Espírito, o Consolador, que haveria de descer sobre nós, nos revestindo de poder, nos capacitando para toda boa obra. Podemos entender, sim, que é o Espírito de Cristo
que haveria de retornar, pois este Espírito de Cristo retornou sobre os apóstolos e deu vida aos apóstolos, mesmo esses estando mortos. Mas não estamos falando da morte deste corpo. Sim, meu querido amigo, porque nenhum dos apóstolos haviam sido enterrados no cemitério. Porém, todos já haviam passado pela ressurreição dos mortos. Porque o homem que não tem este Espírito de Cristo se encontra morto em seus pecados. O homem que não tem o Espírito de Cristo não possui vida em si mesmo. Também, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, podemos entender, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é a ressurreição. Quando você vier a receber este Espírito de Cristo, já não será mais você que estará vivo? O próprio Paulo nos dá a resposta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Porque a verdadeira vida espiritual do homem se chama Cristo. Sim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, disse Paulo. Então você irá compreender este mistério, que é o Espírito de Cristo que desce do céu sobre os homens. Sim, este pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode o receber, porque não o vê, meu querido amigo. As pessoas estão aguardando Cristo até hoje e ainda não o viram e jamais irão vê-lo, porque o mundo não pode ver este Espírito. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.